Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campo e Mulher. Eu sou Larissa Bar. E eu sou Elisa Betim. Nós somos apresentadoras deste projeto que é vinculado ao jornal Terra e Campo, Serelista Bar e Betim Agro. Hoje, então, a gente conta com mais uma convidada muito especial aqui conosco, né, Elisa? A Sandra veio nos ver hoje. Sandra Penny, que seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, que a gente possa ter uma conversa bem bacana, desfrutar aí de vários conhecimentos que tu carrega ao longo desses anos, né? As dificuldades que a gente enfrenta, né? As batalhas, mas também compartilhar com nós momentos felizes aí, as vitórias, né, da vida. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Sandra. A gente tá mega feliz de te ter aqui, compartilhar um pouco da tua história, contar as histórias que inspiram as mulheres que estão lá do outro lado nos escutando. Não só as mulheres, né? O povo em geral, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem vai nos assistir em algum outro momento. Fico muito feliz, lisonjeada com o convite, né? É muito legal, é uma honra poder estar, né, num lugar com duas mulheres que eu admiro muito, né, pessoalmente, empresárias, empreendedoras do nosso município. Fazer parte disso me orgulha muito. E estamos aí, né, para responder as perguntas, fazer contribuição aí para as pessoas que nos acompanham. Isso aí. E, Sandra, vale ressaltar que, assim, ó, foi muito difícil a gente escolher o nome das pessoas que iam estar conosco, né? Porque aqui na nossa cidade a gente tem pessoas com conhecimento muito grandioso, voltado ao agro também, né? E uma profissão muito legal, né? Atuam bastante no que são formados, enfim. E o teu nome veio e a gente disse, não, a gente tem que chamar ela para conversar, porque tu carrega bastante conhecimento e essa é a ideia, a gente passar conhecimento para quem está nos assistindo, né? Inspirar pessoas que estão nos assistindo. Então, conta para nós quem é a Sandra Penning. A Sandra advogada, a Sandra professora, a Sandra consteladora, a Sandra mãe, a Sandra dona de casa, né? Ai, Uau, muitas tarefas, né? Multitarefas, como as mães, né? Como as mulheres do nosso tempo, né? A Sandra é uma guria, né, do interior que até os 20 e poucos anos nasceu e cresceu no Pasto Valadão, que fica no 1º distrito aqui de Canguçu. Sou filha do Adolfo e da Nilza, um casal de agricultores, de 8 filhos. Eu sou a mais nova, né? Sou a mais pequena, como dizem, né? A caçula. Rapa do tacho. A rapa do tacho. E a minha vida inteira, né? A minha vida inteira a gente acompanhou e trabalhou na agricultura, né? Nesse meio, no meio rural. Então eu digo que eu sou uma pessoa que sou do meio rural e continuo, né? Porque naquela época, quando eu tinha 18 anos, eu decidi então seguir os estudos, né? Porque os meus irmãos, a maioria não conseguiu seguir os estudos. Na minha família eu sou a única que tem curso superior. E isso me orgulha muito, isso me deixa, né, muito feliz por eu ter conseguido realizar esse sonho que é o sonho de muitos, né? E que eu imagino que não tenha sido nada fácil, né? Romper com isso também, né, Sandra? E não. Chegar onde tu chegou. E aí tem também a questão, assim, até do merecer, né? Porque como que eu adquiri esse direito, né, de ser a única formada em ensino superior e os meus irmãos não, né? Só que são muitas vezes escolhas, né? E como que se deu essa escolha? Para mim, na época, quando eu estava em casa, né, a gente tinha outros recursos. Eu fui a última, né? Tinha outros recursos, outras condições financeiras. A mãe já era aposentada, eu nasci, ela tinha 47 para 48 anos já, uma gestação lá de risco. Nossa. Eu digo, eu sou um milagre. É verdade, é mesmo. Tu milagre. era pra vir, né? Eu acho que... Não, tenho certeza, né? Tenho certeza, porque olha que a vida é generosa comigo, muito generosa, mas eu também já passei por várias situações bastante desafiadoras, né? Então, naquela época, né, a gente tinha uma propriedade pequena, né, e tinha outros irmãos também em casa e eu não tinha lugar, eu não me via como alguém que devesse continuar na agricultura. Não que eu não goste, porque eu casei, o meu marido hoje, ele é agricultor, trabalha com agro, né, ele também cria gado,
E eu sou sócia dele, a gente trabalha juntos, apesar de eu também ter outras atividades, a gente cuida dos nossos negócios, né, nessa área. E naquela época eu senti que eu tinha que estudar, eu precisava estudar. Então eu decidi fazer o magistério, me tornei professora, mesmo tendo sempre, desde muito pequeno, o sonho de ser advogada. E aí, na época, eu perguntei para a mãe, né, o que eu faria se eu me inscreveria no vestibular para letras ou para direito. Ela disse, faz letras, porque direito tu não vai conseguir. E naquela época eu fiquei muito, muito chateada com ela, porque eu digo, poxa, né, minha mãe não acredita, né, ela não acredita no meu potencial. Hoje eu agradeço e eu entendo por quê que ela me sugeriu que eu tomasse essa decisão. Porque ela sabia que se eu fizesse o curso de letras, eu poderia ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade e depois eu poderia então fazer o meu curso se realmente, né, fosse o meu sonho, se realmente eu optasse por isso. E esse é um grande dilema, assim, porque quando eu me tornei funcionária pública, depois disso eu me exonerei. E me exonerar de 2 cargos públicos para me tornar advogada, né, para apenas advogar, foi uma decisão também difícil, porque eu aprendi a gostar da área da educação, né? Eu aprendi se adapta, né? A gostar de ser professora, né? E eu acho que isso é uma coisa que não sai da gente, né? Assim como eu saí do campo, mas o campo não sai de mim. Porque A gente vai levando junto, né? Tenho facilidade com os clientes que são do campo, que me procuram para esse tipo de trabalho, regularização de imóveis, né? Essa parte de inventários, tenho facilidade com isso. Facilidade também com o público pomerano, porque eu falo pomerano. Isso, né? aí leva muito em consideração aqui na nossa importante. cidade, né? Bem importante, o pessoal gosta, o pessoal me procura muito por isso também. E eu tenho orgulho, porque tinha uma época que eu tinha um pouco de receio, né? Tanto que fiz letras, porque eu tinha orgulho de dizer que eu não tinha sotaque de alemã, né? E agora eu busco esse sotaque para conseguir pronunciar algumas palavras de uma forma um pouquinho mais adequada, né? Mas são os apagamentos que a gente vai fazendo na nossa vida, na nossa história, né? A gente já conversou aqui com uma convidada que ela falava que sofria muito preconceito quem falava pomerano e quem tinha o sotaque pomerano. Hoje em dia acho que há uma valorização maior da cultura, né? Hoje a gente está retornando essas raízes. A gente sabe o quanto isso é importante para ser quem a gente é aqui em Canguçu, né? Então, como é importante que isso está acontecendo agora, porque pena que demorou tanto para acontecer, né? E gerou alguns traumas e tal. Mas eu acho que ainda é importante esse resgate que está se tendo, sabe? Sandra? Antigamente mesmo, era muito difícil a gente ver o pessoal de fora começar a ir para a escola e falar brasileiro, a língua brasileira. Não, era pomerano. Eu sei que a minha mãe mesmo dizia que ela começou a ir para a escola, ela teve que aprender a falar a língua portuguesa, porque o que se aprendia em casa era o pomerano, né? E muitas mulheres que a gente tem conversado aqui nos relataram que sofreram, né, esse certo preconceito e conhecem pessoas que sofreram também de aquela coisa, de tu vir de fora, né, começar a estudar na cidade e quando vê ser motivo de chacota para alguém, né, que era algo bem comum, né, antigamente. Com certeza. E isso, para os meus pais, que quando eu nasci, eles também já tinham mais experiência, né, eles não deixaram de me ensinar a língua pomerana. Então, eu aprendi e eu saí de casa com a minha primeira língua com pomerano. Eu também não sabia falar português. Eu aprendi, fui alfabetizada em língua portuguesa lá com 6, 7 anos, quando eu comecei, então, a... E, claro, ali eu já assisti algum programa de TV, porque a gente já tinha energia elétrica, assim, em 87. Já tinha alguns recursos que os outros não tinham, né? Que outras pessoas também, muitas vezes, não tinham. Mas... foi bastante desafiador. Mas eu também sei de histórias, até de clientes mesmo, de pessoas que não aprenderam a falar o pomerano porque os pais não ensinaram, porque tinham vergonha e não queriam que os filhos passassem por vergonha ou por preconceito por causa da língua, né? Então, por que eu vou ensinar uma coisa que não é vista como algo bom, né? Então, e hoje as pessoas sentem, né? Bom, eu entendo pomerano, mas eu não falo, né? Eu tenho vergonha de falar, tenho vergonha de me expressar, né? E aí vai se perdendo, né? É uma pena, porque é uma coisa tão rica, né? Dificilmente um lugar que tem de berço uma língua que não é a língua do país, né? Eu acho isso tão rico, né? Muito. Quantas pessoas pagam e quanto tempo elas perdem estudando uma segunda língua na vida?
E a gente tem essa oportunidade aqui de berço de aprender e acontece isso, né? E para nós foi assim, porque o meu marido não fala pomerano. E a Lívia não aprendeu. Então eu sei, meus pais, né? Minha mãe até um certo tempo agora conviveu com ela. O pai fala e convive com ela, mas ela não aprendeu, porque ela teve babá, ela já foi para a escola muito pequena, né? Com 1 ano ela já ia para escolinha, né? Então ela não aprendeu. Hoje, na formação da minha família, mesmo que eu tenha outro filho, a língua ficou em mim, porque se eu tiver outro filho, vou ensinar ele a falar, mas eu necessito de todo um aparato para isso. E esse aparato já é muito frágil hoje, né? Já é mais difícil a gente conseguir, né? E, sem falar na própria tecnologia, né? Verdade. E tu te lembra quando tu foi pra escola que tu não entendia nada que as professoras falavam? Lembro. Qual era a sensação? Era uma sensação, assim, muito estranha. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito rápida. Então, muito rápido eu aprendi. Absorveu e muito tudo. rápido eu já mudei aquela situação e, né, resolvido, né? Mas eu sei de história de outras pessoas que tiveram muita dificuldade de aprender. E, inclusive, não falam mais o pomerano agora. Tem vergonha ou não, né? Enfim. Mas tem as razões, né? Porque realmente é algo que a gente tem que tentar cultivar de alguma forma, né? E aqui em Canguçu a gente tem, né, o Festicap, que é um evento que marca, além de todo o trabalho, né, de resgate da língua pomerana, né? Porque é uma língua, né? Não é só a cultura pomerana, né? Mas é basicamente isso, né? Uma das coisas que eu acho que é muito legal, assim, de mencionar é o quanto que a gente precisa reconhecer o que a gente é, né? E se sentir bem sendo o que a gente é. Se sentir bem tendo essas informações e se for falar pomerano, vai falar, e, né? Porque muitas vezes tem isso também, né? Eu quero ser diferente. E aí, querendo ser diferente, eu acabo também deixando de ser aquilo que eu sou e apagando algumas coisas da gente, né? Alguns fragmentos da gente, um pouco de cultura, de história e tudo mais, né? Eu sempre digo, eu vi um post uma vez de uma casa, né, que era de uns avós, e aí tinha uma frase que dizia que a partir do momento que os avós faltam, não fica mais a mesma coisa, não fica a casa dos avós. E a língua pomerana é a mesma coisa. Porque enquanto eu tinha minha bisavó em casa, nós todos falávamos, né? Tinha as crianças que ainda falavam alguma coisinha assim, de vez em quando, uma palavra, né? E aí, depois que a avó faltou, acabou que a gente perdeu um pouco aquele costume de estar falando em pomerano. E foi ficando. Hoje, raramente, assim, a gente fala. Claro, todos sabem falar, mas é algo que a gente vai deixando, né? E assim também são em outras coisas da nossa vida. Né? E tá tudo certo, né? São processos da nossa vida. E Sandra, conta pra nós aí também, como é que foi essa ideia aí de tu tá no magistério, tu tá dando aula e tu pensar em advogar? Ou tipo assim, tá, agora eu vou fazer faculdade de Direito. O que que girou essa chavezinha, assim? Teve algum empurrãozinho? Eu sempre quis muito. Pra mim, assim, eu acho que tem também um toque de sistêmico, assim, né? As profissões, elas falam muito sobre aquilo que a gente veio reparar no nosso sistema, né? E eu sinto, assim, que o direito é uma forma de reparar. Reparar o quê? Muitas injustiças que o povo de origem alemã já sofreu. Isso, para mim, é muito impactante, muito forte. Por quê? Porque se a gente for parar para perceber, pouquíssimas pessoas de origem alemã procuram o judiciário. Isso não é um cálculo, não existe um estudo, né? Isso é uma conclusão minha, né, Mas pessoal. né? Agora tu falou, eu não entendo o judiciário, mas dificilmente alguém de origem alemã bota outra pessoa na justiça. São assim, as pessoas, para que elas se motivem a buscar o judiciário para reparar algum dano que elas tenham sofrido, é um processo, assim, tem que ter sido um dano muito grande, assim, para a pessoa buscar esse direito. Isso não é uma regra, né? Isso, claro que não estou generalizando, só faço esse registro de algo que eu percebo no meu dia a dia, né? Se eu fosse fazer uma estimativa, uma estatística, talvez eu alcançaria alguns dados, mas eu não tenho esses dados agora. Mas eu vejo, assim, que quando as pessoas chegam para mim e pedem ajuda, às vezes o diálogo comigo já resolve.
A pessoa já não precisa judicializar. Às vezes ela só quer ser ouvida. Uhum. E isso são todos, não só as pessoas de origem alemã, né? Os pomeranos que me procuram. Mas eu vejo como alguém que é como eles, que agora pode representá-los em outras esferas. É assim que eu me vejo para muitos clientes. Por exemplo, uma cliente do interior, uma vez, né, já com uma idade bem avançada, ela disse assim para mim, um pomerano, que finalmente agora ela poderia conversar com um advogado e o advogado entenderia ela. Entenderia o que ela estava falando e o que ela queria se expressar, o que estava acontecendo. Que finalmente. Que forte isso, né? Que legal. E aquilo me marcou. Porque é uma forma de reparar também, né? É uma forma de ser alguém como qualquer outro que é do interior, né? Que é filha de agricultores, uma improvável filha de agricultores que conseguiu terminar um curso superior e que está à frente, que pode ser uma referência, que pode ser um elo, né? Um elo de ligação entre um órgão importante que é o judiciário, né, para buscar e reparar Muito qualquer importante. tipo de problema, e também as pessoas lá na ponta, né, que sofrem injustiças e que se calam muitas vezes, porque elas não têm, às vezes é por falta de confiança, às vezes é por falta de coragem de se comunicar, de não conseguir se fazer entender na frente de alguém, ou por achar de repente que o advogado não vai entender, ou que o advogado não vai querer ouvir. Né? E o primeiro papel, no meu interessante ponto de vista, é advogado é escuta. É Com dali certeza. que nasce o processo, né? E é esse processo que vai. E essa escuta precisa ser uma escuta ativa, né? Uma escuta que precisa envolver todos os interesses e incluir todas aquelas pessoas que estão ali, né? Todas aquelas demandas. Sandra, e tu vê aqui na nossa cidade, aqui na região que a gente mora, tu ainda nota bastante mulheres que têm esse receio e esse medo de falar? Sim, muito, 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 muito. E aí entra, né, a questão de sofrer violência de todos os gêneros, né, de todas as ordens, né, violência patrimonial, né, em casa, e de falar, de ser o que elas são, sabe? Eu vejo muito isso. Parece que muitas, elas são o que querem que alguém quer que ela seja, né? Eu quero que tu seja mãe e dona de casa e pronto. Não, muitas não conseguem nem, elas não sabem nem o que elas querem. E eu não julgo elas, porque hoje de manhã, me preparando para vir para cá, né? Pensando assim, elas vão me perguntar quem é a Sandra. E eu pensei, eu acho que é a pergunta mais difícil que alguém pode me fazer, porque afinal, quem é a Sandra? Então, né? quem é a Sandra? Aproveitar o ensejo. Afinal, né? A Sandra é essa mulher, então, multitarefas, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, rápida, porque antes eu me julgava, porque eu achava que eu era devagar, só que eu percebi que não. Eu sou uma pessoa que é muito batalhadora, muito determinada. Eu tenho me colocado nos ambientes onde eu acho que eu posso ser contribuição, inclusive de uma forma intencional. E estar aqui hoje é uma forma intencional de chegar em outras mulheres, porque sim, nós precisamos reconhecer que nós somos voz para muitas mulheres que não têm voz, que não se dão o direito de ter voz, né? E não importa em qual a área que a gente trabalha, né? Se é como advogado, se é como terapeuta, se é ali, né, recebendo os clientes na empresa, se é na parte das análises clínicas e tudo mais, né? Que a Elisa faz e que a Larissa faz. Mas é ali sendo um elo, né? Sendo uma inspiração, sendo uma referência. E o dia que eu reconheci que eu sou uma mulher inspiradora, eu sou uma mulher que sou uma referência também, nesse aspecto, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim. E mais leves, né? Com certeza. E como que tu deu esse plim, assim? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões, né? Essa não pensei hoje pela manhã que viria. Te peguei Esse com essa, script não está pronto. Mas, enfim, o que acontece? Antes teve uma pergunta, né, que eu acho que eu não finalizei a resposta, mas quando eu escolhi fazer direito, né, era um sonho que eu tinha. E o empurrão que eu tive foi do meu marido, né? Ele sempre me incentivou muito, mas é aquele incentivo assim, vai.
Ele fazia e sempre fez, e continua fazendo até hoje, as coisas que são necessárias para o andamento da nossa organização. Ele é uma pessoa que contribui muito comigo, assim, com esses projetos. Ele nunca interferiu, assim, em nada do que eu definisse, né? Mas eu sempre converso muito com ele, porque as decisões de uma pessoa impactam na vida de toda a família, né? Principalmente do casal. Então, naquela época, ele me apoiou e segue me apoiando, né? Isso foi muito importante, isso é muito relevante, né? Mas também eu tinha esse sonho. E eu pensava assim, eu preciso e quero ir além, né? Eu quero experimentar esse outro lado, mas eu não sabia o que seria. E eu fiz uma faculdade inteira, né, na Universidade Federal de Pelotas, frequentando todos os dias e dando aula em 2 escolas, em cidades diferentes. Uma é em São Lourenço, na Martinho Lutero, que eu dei aula lá por 2 anos e meio, e uma aqui em Canguçu. E então, a Lívia já era nascida? naquela época, a Lívia, eu fazia faculdade, a Lívia nasceu no último ano, no último semestre. Tipo, no penúltimo semestre, no 9º semestre. Vou te formar, mamãe. Retifico, são 6 anos. Então, na verdade, na faculdade de Direito, na Federal, não é semestre, é anual. Então, foi no último ano, no 6º ano ali, em junho ela nasceu, em dezembro, concluiu o curso, em janeiro foi a formatura, ela me entregou, né, o meu canudo, ela me formou. Foi muito difícil. Ela era pequena e a minha sogra me ajudou muito, ficou uma temporada inteira aqui cuidando dela, porque daí eu também tinha a prova da OAB para fazer, né, que eu também queria fazer tudo junto, né, como pode ser mais fácil fazer tudo ao mesmo tempo. Então, naquela época foi isso, assim. E antes disso, eu então trabalhava em 40 horas, né? Trabalhava em 2 escolas e estudava em Pelotas. Nossa, conciliar tudo, Sem né? estágio, o estágio era só o da faculdade. E aí, quando eu caí, né, de paraquedas no mundo real da advocacia, que não é nada daquilo que mostra pra gente na faculdade, porque Mas a em gente qualquer aprende faculdade, assim, né? o mínimo, a gente aprende o mínimo. E depois eu pensei assim, olha, também não adianta, né, eu ter passado na prova da OAB, eu ter feito 6 anos de faculdade e não exercer, né? Aí é até uma violação comigo mesma, né? Porque passei tudo isso. Aí resolvi me exonerar de 2 cargos públicos para ser advogada. E isso foi também Que coragem. coragem. E como que eu fiz isso? Porque eu comecei a conhecer mais a meu respeito. Eu comecei a descobrir quem eu realmente sou e o que realmente eu vim fazer aqui. E ali eu comecei a estudar, a fazer terapia, né? E a estudar sobre constelações familiares. Foi ali que eu tive esse contato. Então, naquela época, no início, né, quando eu comecei a exercer o direito, eu fiz um curso de constelação. Mas tu fez o curso de constelação para exercer junto com o direito? Nada a ver. Não, eu fiz o curso de constelação porque eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito difícil, de dualidade entre abrir mão de algo seguro e por uma instabilidade, porque ser empreendedor, né, e trabalhar de uma forma autônoma E escolhas sempre são difíceis, né? Sim. Então eu entrei num espaço assim de, né, ou pra cá ou pra lá e pirei, literalmente pirei, né? E comecei a buscar através da terapia e aí eu fiz uma primeira constelação com uma terapeuta aqui de Canguçu e ali foi muito legal, foi muita contribuição assim. E eu descobri então, por indicação dela também, que haveria um curso que seria bom para quem quisesse saber mais sobre constelações, porque a gente estudava sobre constelação, mas a gente também fazia constelações em tempo real. Então, ao mesmo tempo que a gente estudava, a gente também era constelado ali, né, junto com os professores. E eu pensei, é uma ótima oportunidade. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu já queria resolver toda a minha vida, né? E aí você imagina que eu peguei o microfone pra mim e já comecei a falar, e aí o professor disse, calma. Imagina a cena. Aí ele disse assim pra mim, fecha os olhos, vamos meditar. E aí ele começou a me devolver pro meu lugar, né? E aí eu pensei, cara, não vou voltar nesse lugar. Que viagem que eu tô. O que eu tô fazendo aqui? E aí fui indo. Isso era em Porto Alegre, Em Pelotas. Em Pelotas, Instituto Rodrigues Perrotti, do professor Bauer e da Alexandra Taqueda, professores muito qualificados, 2 são psicólogos e consteladores familiares sistêmicos, e tem esse instituto, e eles trabalham em Pelotas, dando cursos, São Leopoldo também, Curitiba,
Bem legal. Muito sérios, muito sérios. Foi isso que me fez permanecer, né? Porque naquele momento eu tava achando que era assim, né? Eu digo, gente, o que é isso? E depois, no andar da carruagem, era uma aula, era intensivo e imersivo. Então, era um final de semana inteiro, de sexta à noite até domingo. Então, por mês. Então, uma carga horária muito grande, porque era muito vivencial. Então, eu fui fazendo os módulos, e era uma desconstrução total, assim, sabe? Eu voltava sempre transtornada. Na segunda, eu nunca conseguia trabalhar, porque eu tava sempre ruim, eu tava sempre deprimida, eu tava sempre assim... Não é deprimida, eu tava acabada. Porque é muito gasto energético, porque do mesmo jeito que a gente serve para os outros... E o teu marido não dizia, tu tem certeza que tu vai seguir? Olha, fez muito efeito no nosso relacionamento. E foi só por isso que eu acho que ele disse vai. Porque contribuiu muito com a gente, assim, como casal. Porque tem um módulo que é só sobre relacionamentos. E foi ali que a gente decidiu, então, ser sócios, trabalhar juntos. Quando a gente juntou as nossas contas, quando a gente começou a olhar pro nosso dinheiro, enquanto casal, enquanto família, de uma forma diferente. Porque antes era eu cuidava do meu e ele cuidava do dele. E hoje não. Hoje a gente tem essa unidade. E isso é muito bom para nós, é muito leve pra gente também. Porque a gente consegue, claro que tem decisões minhas e decisões dele, mas a gente consegue ter esse contato, né? E a gente trabalha junto. E é muito válido, né? Muito válido. E isso foi imprescindível, assim, pro nosso relacionamento perdurar, né? E aí, depois disso, naquela época, terminei os módulos e nos últimos módulos tinha, então, que a gente poderia fazer a supervisão. Que aí nós faríamos, então, as constelações com as pessoas que quisessem ser as nossas cobaias, né? Aí teve gente que quis ser. E aí eu achei que eu era boa naquilo. E aí deu certo. Que legal! E hoje, eventualmente, eu faço grupos de constelação com representantes humanos aqui em Canguçu. Sábado, inclusive, teve um workshop que foi bem legal. É sempre muito profundo, porque a gente faz a constelação e a gente trata temas assim que a pessoa tem ali como algo assim muito difícil de ser resolvido, né? E precisa de muita seriedade, né? E também muito cuidado, né? Porque é uma cidade pequena, então geralmente os temas que as pessoas constelam a gente anota separadamente para que ninguém fique sabendo daquilo que está sendo trabalhado ali, né? Também é algo difícil para a pessoa se expressar e com falar, certeza. né? Mas só o fato de pessoas se reunirem e falar sobre o que é esse pensamento sistêmico, né? Como é enxergar a vida de uma outra forma. E aí eu fico dando algumas sugestões, algumas dicas para as pessoas do que deu certo na minha vida, né? E por que eu falo na constelação e por que eu uso a constelação dentro do direito também para os meus clientes que eu percebo e que é uma coisa intrínseca, porque a gente já vai falando, a gente já vai percebendo que aquilo ali, a pessoa nem percebe que a gente está usando um pensamento sistêmico. Quando eu digo assim, olha, não leva isso pro lado pessoal. Isso não é teu. Essa agressão é da outra pessoa, deixa com ela. Isso já é sistêmico. Cerealista Bar. Localizada na Solidez, 1º distrito de Canguçu, a Cerealista Bar possui atualmente amplo local para armazenagem de grãos. Atuando no ramo desde 2020, trabalhando com transparência e honestidade. O nosso administrativo e financeiro controla todo o seu fluxo de movimentação, assessorando o cliente em suas dúvidas operacionais, comerciais, fiscais e tributárias. Com uma equipe qualificada, oferecendo comprometimento, agilidade e qualidade no serviço. Venha até a Cerealista Bar conhecer sobre a empresa. Faça-nos uma visita e tire suas dúvidas. Então é isso, assim. Hoje eu vejo o quanto que a contribuição foi para mim, e por isso que eu falo, porque a gente não oferece algo que não faz sentido pra gente, né? A gente não, né? E é assim que eu trabalho também na mentoria, que é um protocolo personalizado para a pessoa quando ela quer um direcionamento para alguma coisa da vida dela, né? Isso é indiferente se são mulheres ou se são homens.
Eu ia te perguntar o diferente. que é a mentoria, o que tu oferece. A mentoria é um processo de acompanhamento individual e exclusivo, que pode ser por 3 meses, ou por 6 meses, ou por sessão individual. Porque antes eu tinha um ponto de vista de que eu tinha que fazer um pacote lá de sessões. Hoje eu percebo assim, que se a pessoa já está nesse meio, e ela precisa de um direcionamento, ou ela quer fazer uma constelação apenas, para colocar no campo ali aquela questão que ela quer ver, que ela precisa ver, ou que ela não é que ela quer ver, porque não é só o que a pessoa quer, né? É o que é. Né? Então, digamos que a pessoa tem um dilema e ela queira trabalhar isso. O constelador vai sentir se realmente a pessoa está pronta para aquilo. E às vezes não precisa de uma constelação. Às vezes a pessoa, uma pergunta, uma facilitação já é o suficiente para aquele contexto, né? Então, é um período, um acompanhamento de 3 meses, né? Ou de 6 meses, individual e exclusivo. E aí eu faço uma primeira entrevista com a pessoa me diz, olha, o que que eu quero? O que que eu quero da mentoria? E aí eu traço um plano estratégico, de acordo com aquilo que a pessoa deseja, e a gente faz, né, os movimentos que forem necessários, se a pessoa estiver aberta, né? E eu sempre digo, eu só trabalho com adultos, que são pessoas que querem crescer, né? Porque às vezes as pessoas sentam na frente da gente e querem responsabilizar os outros, responsabilizar o governo, responsabilizar o vizinho, responsabilizar o marido. E todo mundo tem responsabilidade. Tudo é uma escolha na nossa vida, né? A gente tem responsabilidade. Então, eu sempre digo, é o adulto, é trazer a pessoa para o adulto, é tu estar disposto realmente a olhar para essa questão, tu estar disposto, né, a abrir mão e mudar alguns pensamentos da tua vida, que não vou ser eu que vou dizer que tu tem que pensar diferente, mas se tu continuar fazendo isso dessa forma, Não vai fluir. não vai fluir. Uhum. Tá trancado. Tu tá vendo que a tua empresa não tá produzindo, tu tá vendo que tu tá deprimido, tu tá vendo que... E é para homens ou mulheres, né? Independentemente de gênero, porque eu tenho clientes também, homens, inclusive. Muito interessante isso, porque eu tinha um ponto de vista de que é mais para mulheres, e não. Os homens estão buscando crescer, né? E eu me sinto lisonjeada também por poder contribuir com homens, porque às vezes aquela ideia de que mulher não é boa o suficiente, eu já percebo que isso já está se dissolvendo, né? Nós já somos tá mostrando boas. que tu sabe que tu tá aí para trabalhar, para melhorar a vida das pessoas. As pessoas estão entendendo isso. Sim, e às vezes é nós mesmos que criamos ali uma barreira. fictício, Isso. alguma coisa dentro da gente mesmo. A Isso. gente se sabota, né? Isso. Em pensar que às vezes a gente não consegue, que a gente não pode e que não vai dar certo, né? A gente, isso é de ser humano, mas principalmente das mulheres, né? Então é onde a gente cria um certo distanciamento, né, do gênero masculino. Sabe que eu já tive experiências de fazer algumas constelações na minha vida e foram momentos bem marcantes para mim. Bem marcantes mesmo, inclusive foram muito importantes para mim. Já fiz constelações minhas, pessoais, já fiz constelação de empresarial também algumas vezes. E foram, assim, divisores de água para mim na minha vida, sabe? Mas eu queria que tu explicasse melhor para as pessoas o que é a constelação, o que a gente pode constelar, né? Para elas entenderem Sandra, mais. eu nunca fiz uma constelação. Então, já vamos. É uma experiência maravilhosa, realmente. Bom, uma constelação é um movimento sistêmico que é como se fosse uma sessão que eu não gosto de chamar, né, de fazer comparação com terapia, mas é uma sessão de autoconhecimento, né, que não exclui de maneira alguma, né, o acompanhamento com qualquer psicólogo, com um profissional que a pessoa já está se cuidando, né, seja o psiquiatra, o que for, né. Uma coisa não exclui a outra. Não existe essa concorrência, essa competição. São complementares, né? São complementares, exatamente. O que acontece? A constelação, a pessoa trabalha um tema específico que ela gostaria. E esse tema, são infinitas as possibilidades, né? Pode trabalhar relacionamento, né? Ah, eu não tô legal com o meu marido, né? Tô com dificuldade com ele, a gente não tá conseguindo se comunicar. Muito comum esse tipo de situação. E aí, muitas vezes, o divórcio, né? Vai o divórcio, acontece isso. Já constelei situações de pessoas em situação de estarem pedindo divórcio no movimento sistêmico, resolveram dar mais uma chance, né? E até agora não voltaram, ou contrataram um outro advogado, ou estão bem, né?
Esperamos que a segunda opção seja Então, e qual é a questão? Muitas vezes as pessoas acham que a culpa é do outro, mas na verdade quem não tá olhando pro relacionamento é a pessoa que tá ali naquele movimento. Que às vezes é um movimento de dor, é um movimento de olhar para uma exclusão, de alguma questão que tá oculta ali. Então, como que a gente faz? A pessoa, primeiro ponto, a pessoa precisa ter um tema. O que a pessoa quer Ela constelar? precisa saber por que ela tá indo lá, né? O que é que Isso, o que ela quer melhorar na vida dela? Eu tô travada nas redes sociais, quero fazer minha rede social crescer. É um tema a ser constelado? É. Se tu sente vergonha em demasia, por quê? De onde vem essa vergonha? E aí o constelador, depois, né, o terapeuta, o profissional que vai fazer esse trabalho, ele faz algumas breves perguntas, porque a constelação ela é fenomenológica, ela não é algo que a gente vai fazer uma investigação da vida pregressa. Não me interessa com quem que a pessoa foi casada, não me interessa o que aconteceu na vida dessa pessoa. São alguns episódios que aconteceram que foram marcantes. E aí a constelação ela acontece. E ela pode acontecer de que forma? Através de algumas ferramentas, né? Que é com bonecos, com folhas de papel, folhas de ofício, que eu uso bastante, que são as âncoras. Pode ser com representantes pessoas, se a gente estiver num grupo e a gente quiser fazer uma constelação, as pessoas são representantes daqueles campos ali, sem serem identificadas, campos ocultos, e essas pessoas vão sentir algumas sensações ou algumas emoções e que vão ser autoexplicativas. Deixa eu dizer. Desculpa, mas eu já fui representante de um campo. O que tu sentiu E isso? é uma coisa que não dá pra explicar. Vem uma energia e a pessoa só me instruiu assim, o constelador me disse assim, faz o que tu sentir vontade. Sim. E aí eu fiz o que eu senti vontade na época. Naquela constelação eu bati num homem 2 vezes meu tamanho. Bati, dei nele. Porque, né, não machuquei, né, enfim. Sim. Mas senti vontade de ir. E eu achei aquilo, assim, muito impressionante, sabe? Aí depois, quando a história se juntou, que eu fui de entender bem qual era o meu papel ali naquele campo, fez muito sentido. E foi muito impressionante mesmo, assim. Então, né, a pessoa, quando é representante humanos, as pessoas representam os campos, pode acontecer isso. E aí o constelador, ele vai conduzindo, né, e a gente nunca sabe o que vai acontecer durante a constelação. O constelador precisa ser muito sério, ele precisa estar muito centrado para conseguir fazer um trabalho, né, perfeito, sem querer interferir, sabe? Ele precisa estar centrado. As coisas acontecem. Confiar, né, confiar no campo, confiar no próprio trabalho e na contribuição de todos, né? E depois, durante esse processo, né, que as pessoas sentem algumas coisas, ou não sentem, ou choram, enfim, existem algumas frases de cura que o constelador sugere, então, que o constelando repita. E essas frases de cura, elas fazem com que essas memórias inconscientes sejam desbloqueadas e que elas se liberem. E aí acontece um apaziguamento daquele ambiente. Ou não. Porque às vezes a pessoa não está querendo. E aí é que tá. Quanto mais no adulto a pessoa tiver, quanto mais a pessoa estiver olhando para a vida, quanto mais a pessoa quiser resolver aquilo, quanto mais ela estiver disposta, porque a constelação não faz nada. Quem faz é o constelando, é a pessoa que busca aquele processo depois. Porque ela já está vendo, né? O que está acontecendo ali dentro. Ela enxerga no campo, é isso que está acontecendo, por isso que está acontecendo isso na minha vida. Então, ou eu mudo a minha estratégia, ou eu mudo a minha vida, ou eu mudo a minha conduta perante a minha vida, minhas crenças, ou tudo continua exatamente igual. E quando for com papéis, por exemplo, a própria pessoa que está constelando sobe nos papéis, entra nos papéis e sente. É um pouquinho mais demorado, mas também é interessante porque a pessoa também consegue construir um quebra-cabeça dentro da própria mente. E quando tem os bonecos, também. É um pouco mais sutil, é um pouco mais delicado o processo, mas ele é perfeitamente compreensível, né? Uma vez uma consteladora que eu fiz essas constelações me disse que a constelação é como se fosse uma faxina por debaixo do tapete. Sim. Que a nossa vida vai acontecendo, os nossos traumas, as nossas... né, coisinhas ruins, a gente só vai botando pra ali, passa por cima direto no tapete, você nem vê, né? Verdade. Vamos lá, um dia depois do outro. E a constelação tira debaixo do tapete e organiza. Exatamente.
E aí, o que eu acho também muito interessante de mencionar, né? É que essas coisas que a gente tem na nossa vida, e que às vezes são problemas nossos, são coisas que a gente pegou de alguém da nossa família. Algo que veio junto. Então, por exemplo, questão financeira, muito comum, né, de constelar. Bah, eu faço dinheiro, o dinheiro não fica. Isso, na verdade, muitas vezes é uma lealdade sistêmica. É como eu posso fazer dinheiro e ficar com dinheiro se a minha família não tinha. Se a minha família não era próspera, se eu entendo isso. Apesar de que prosperidade não é só ter dinheiro, né? Mas às vezes a nossa crença é: como que eu posso ser mais rico ou mais próximo do que o meu pai, do que a minha mãe? Como eu posso ter um bom relacionamento se a minha mãe não teve um bom relacionamento? Né? Como eu posso ter um bom trabalho? Como eu posso me expor se eu sempre me disseram assim: fica quieto, criança não fala, ninguém se manifesta. Criança não tem querer. Criança não tem querer, né? Burro dado não se olha os dentes, né? Pé de pobre não tem número, por exemplo, Tem né? Muitas crenças. E essas quantas crenças a gente começa a retirar, excluir do nosso campo, né? Uma constelação suficiente? Não. Aí depende daquilo que a pessoa quer. Às vezes é um processo, às vezes a pessoa precisa de mais movimentos, às vezes um desencadeia outro Meu movimento. Deus, eu ia ter que fazer várias sessões. Mas todo mundo tem várias coisas pra Todo resolver, né? Às vezes é mundo. num campo aqui, profissional, Todo campo mundo. pessoal. Dentro do campo pessoal tem um monte de coisa, do profissional tem outro campo, né? Exato. Então assim a gente vai... E tem um outro método que é constelação na água também, que é com uns bonequinhos que colocam numa bacia com água. Mas esse método eu não conheço, nunca usei, então eu não sei, né, como aplicar. Não é uma técnica que eu uso, mas tudo isso é válido, né? E dentro da mentoria, eu faço a constelação se a pessoa quiser, e a pessoa já recebe esse acompanhamento terapêutico e de mentoria também que depois. legal, Sandra. Nossa. Porque é necessário. Porque às vezes não é só fazer a constelação e soltar a pessoa. A pessoa precisa de um acompanhamento, ela precisa assimilar aquilo, ela precisa elaborar. Por isso que é complementar ao terapeuta, ao psicólogo, né? E aí, no processo de mentoria, eu já tenho técnicas que eu ajudo. Porque eu também trabalho com barras de Axis, que foi uma outra ferramenta que eu aprendi e que contribui muito para isso, assim. Essas frases, como pode melhorar, o que está certo sobre isso, a quem pertence isso, são frases do Axis, né? Axis Consciousness. Então, uso tudo isso junto. E a mentoria é, assim, um processo individualizado, né? Único, exclusivo para aquela pessoa, porque eu sou única, a pessoa que me procura é única, então a gente constrói aquilo de uma forma muito personalizada. Então, esse é o plus, né? Isso faz o teu olho brilhar bastante, né? A gente sente e nota que a Sandra realmente gosta do que faz, né? Gosta dos papéis que executa, né? Gosto. E assim, antes eu pensava, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser professora ou vou ser advogada? Né? E agora eu vou deixar de ser advogada e vou ser terapeuta? Agora eu vou deixar de ser terapeuta e vou ser praticante de base. E agora eu dou aula de novo, né? Eu faço tudo ao mesmo tempo. Fazer tudo? A Sandra é muito parecida com a Lisane, nossa convidada, né? A Lisane faz também muito. Então, Ela literalmente abraça. Essas mulheres de origem alemã, sem faca na boca. Viu só? Eu entendi que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente se propõe, né? E claro, a gente tem que fazer escolhas, né? Escolhas. E nada é definitivo, né? A gente não precisa definir e concluir nada. Mas quando eu disse naquela época que eu estava me exonerando, hoje eu entendi. Eu não preciso ficar para sempre fora da sala de aula. Eu vou ficar lá até quando eu achar que é necessário. E depois eu vou advogar até quando eu achar que for necessário. E essa pessoa vai se constituindo do jeito que E basta a gente querer também, né? A gente saber o que a gente quer. Assim, eu vejo que acho que antes da pandemia, nem faz tanto tempo, a gente tinha que ser tal coisa, né? Tu fazia farmácia, tu tinha que trabalhar na farmácia. Né? Tu fazia bioquímica, tinha que trabalhar no laboratório. Tu fazia direito, tinha que ser advogada. Deus o livre se fosse terapeuta. E a pandemia Não deu escadinha, né? Se fosse terapeuta é porque não deu certo. Não deu certo, né? Nada a ver. A pandemia trouxe isso, a gente poder parar, refletir, ver bem, vem cá, o que eu quero, né? Propósito, porque o que eu queria antes, eu posso não querer hoje, tá tudo bem, né? Que bom a gente poder fazer isso. Tanta gente trabalhando com essa transição de carreira, né? Tem pessoas até apoiando,
né, na própria... Terapeutas apoiando Sim. na própria transição, acredito que até isso apareça nas constelações também, certeza. né? Uhum. Então, que é importante a gente poder escolher, Poder né? escolher. E escolher com consciência. Eu acho que o maior, né, a maior virada de chave é escolher com consciência, estar consciente daquilo que a gente está fazendo. Hoje está fazendo sentido para mim fazer tudo isso? Tá. Amanhã eu não sei. A gente pode escolher um incremento de 10 segundos, né? Amanhã eu não sei se vai fazer sentido para mim trabalhar dessa forma. Talvez, se eu tiver que largar tudo, subir na plantadeira do Rafael e cuidar para ver se a sementinha tá caindo, eu vou fazer. E tá tudo bem, sabe? Porque isso eu posso fazer. Se eu for plantar fumo de novo, porque a gente plantou fumo por muitos anos, vou fazer. Porque eu sei. Se eu for plantar batata, eu sei E plantar. nada é perdido de Nada conhecimento. é E os perdido. que estão vindo por vir também, né? Não é perdido que Com venham, né? A certeza. gente tem que absorver. Quando tu me disse assim, fiz também um curso de barra de axis. É conhecimento, né? Só acrescentou o teu trabalho. Com certeza. E é algo que ninguém tira de nós, né? A gente Não. leva sempre junto, né? É válido demais. E isso meu pai sempre diz, né? Conhecimento é uma fortuna que nunca ninguém tira da gente, né? E só que a gente tem que escolher, né? O que não dá é a gente se tornar uma vítima e ficar esperando por alguém decidir. A gente precisa tomar a decisão, a gente precisa ir atrás, ver o que faz sentido, né? Escolher. Não faz sentido? Não faz. Pelo Mas menos vai. tentou, né? Pelo menos Tenta, foi. busca, né? Agora dizer, eu não estudei porque meus pais não me permitiram. Meus pais também não me permitiram. Eles deixaram que eu fosse, porque eles sabiam que eles não me seguravam. Porque não tinha Não lugar tinha lá escolha. pra gente também. Não tinha espaço lá. Era pouca terra, tinha outros irmãos. Fazer o quê? Eu vou casar, vou morar aqui. 20 hectares de terra, 10 hectares de, né, aproveitável. Vou fazer o quê? Vou plantar o quê? Uma família com filhos. Não dá. Ou eu faço algo, né, para sair, ou não sei. Então, eles sabiam que não me seguravam, então me deixaram indo, né? Seguiram a sabedoria deles, também me educaram, né, para que eu fosse uma pessoa responsável e né, determinada para não sair, porque é muito fácil também de se desvirtuar nesse meio tempo, né? E na vida é 2 pontos que antes a Jordane, nossa convidada, estava falando, que é ou a gente faz ou a gente aprende a não fazer. Sim. Né? Então, isso é válido demais em todos os quesitos da nossa vida que a gente tem que levar em consideração. Às vezes vale a pena a gente se aventurar e a gente fazer do que tu não fazer, né? Com certeza. E Sandra, me diz uma coisa, em meio a tudo isso, né? Quem é uma das tuas maiores inspirações ou quem foi uma das tuas maiores inspirações para tu te tornar a Sandra que tu é hoje? Maiores inspirações. Tu fala de alguma pessoa famosa? Não, falar. é o que tu quiser. Eu acho que a minha maior inspiração é a minha mãe, né? Talvez seja até um clichê, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito determinada e muito trabalhadora, assim, sabe? E eu me vejo muito nela. E teve uma época da minha vida que eu julgava ela e eu não queria ser parecida com ela. E quando eu assumi o quanto que eu sou parecida com ela, o quanto que o nosso gênio é parecido, quanto eu ficava brava quando alguém dizia assim que eu era parecida com minha mãe. Né? O que tá certo sobre isso? Né? Eu ficava brava, não gostava, né? E era uma exclusão, né? Enquanto eu não acolhi ela dentro do meu coração e na minha vida, de fato, né? Eu não conseguia me ver assim, realizada, sabe? E isso a constelação familiar traz muito, né? Olhar para os nossos pais, olhar para a força do pai, olhar e reconhecer a nossa mãe, né? Respeitar, honrar os pais, né? E honrar é não julgar, não criticar e não sentir pena. E para mim, que cuidei da minha mãe, né? Acamada por 3 anos e 6 anos que ela morou aqui comigo, foi um grande desafio. E aí tá a resposta do porquê que eu surtei lá, né? Porque foi exatamente no ano que eles vieram morar comigo. E não foi um surto necessariamente, né? A gente brinca, né? Ironiza, mas foi um momento, assim, de divisor de águas. Que eu pensava, bom, agora será que a minha vida acabou? Será que eu vou cuidar deles e não vou mais poder fazer o que eu quero fazer? E eu entendi que não. Que a nossa vida não precisa acabar porque a gente está perto dos nossos pais idosos que precisam de ajuda. A gente pode seguir sendo o que a gente é, mas ajudando da forma que a gente pode como filha. E isso é uma grande contribuição que eu hoje, como advogada e como terapeuta, também faço na vida dos meus clientes e das minhas clientes.
não sair do lugar de filha. Se manter no lugar de filha. E quando a gente se mantém no lugar de filha, a gente se mantém no lugar de esposa, a gente se mantém no lugar de mãe também, né? Porque ela é uma inspiração para mim. A mãe, nós somos 8 irmãos e eu tenho uma irmã que tem uma deficiência. E a Rosane tem 47, vai fazer 48 anos agora, no próximo final de semana. E ela teve uma paralisia cerebral na infância, né? E eu nasci depois dela. E eu tive muita dificuldade de aceitar ela. Porque eu entendia na minha infância que ela era quem tirava a minha mãe de mim, né? Então eu julgava a mãe, né? Mas ao mesmo tempo queria agradar. E hoje eu vejo assim, sempre foi, né? Eu acho que eu só não reconhecia isso, assim, né? Dessa forma. Ela é uma inspiração para mim. Foi uma mulher muito trabalhadora, muito dedicada. Cuidou da Rosane toda a vida, né? Cuidou de todos os filhos e ela nunca esmoreceu. De vez em quando eu via ela triste, dizendo, eu queria muito que a Rosane fosse como vocês. No caso, eu e as minhas outras irmãs, né? E os outros irmãos também. Mas ela não é. Ela nunca, talvez se deprimiu, mas naquela época não tinha, né? Diagnóstico para depressão. E ela nunca desistiu. Ela nunca deixou a gente ter dificuldade. Ela sempre tinha comida, o pão maravilhoso, né? O feijão dela é inesquecível, maravilhoso. E é nisso que eu me inspiro. E hoje eu sou, né? Ela já é falecida, faleceu em fevereiro, né, desse ano. E hoje eu sou a sequência dela. E isso muito me orgulha. Muito me orgulha. Eu poder ser a sequência de uma mulher que, para mim, é uma inspiração. E para outros também. Porque muitas pessoas olhavam para ela com pena. Porque ela tinha uma filha com uma deficiência. Que agora tá comigo, com o pai. A gente cuida dela, né? Mas sempre do lugar de irmã e de filha, né? E quando eu começo a sair do meu lugar, eu digo, para, Sandra, tu é só irmã, tu é só filha. Porque senão a gente sai do nosso lugar muito fácil, né? Verdade. Então, hoje, me dá uma paz, assim, muito grande poder olhar para a história dela e dizer assim, eu sou uma sequência dela. E ela tem orgulho de todos os filhos dela, pelas escolhas e pelas trajetórias, né? Que nós... E eu tô aqui, podendo ser voz de todos eles para falar, talvez o que eles não escolham falar, mas eu falo por eles, não tem problema. Que lindo, Sandra. Muito Legal, bonita a né? história da Sandra, né, Muito Elisa? lindo. E eu tenho certeza que a Lívia também já tem muito orgulho da mãe dela, né? E da trajetória da mãe dela até aqui. Por mais que ela seja pequena, mas eu tenho certeza Sim. que ela já entende, né? Ah, entendi. E é muito bom a gente compartilhar, assim, histórias Sim. tão bacanas quanto a tua, pra gente poder inspirar outras mulheres, Sim. né? E também enaltecer que elas são capazes de tudo que elas querem, basta elas querer, né? Exato. Então, Sandra, pra gente finalizar o nosso bate-papo, Sim. dá um recadinho pro pessoal que tá aí nos assistindo, as mulheres, principalmente, que estão conosco, para elas se inspirarem também, né? Em uma Sandra da vida aí que se multiplica em tantas tarefas, né? E que faz tanto. Legal. Bom, o que eu posso contribuir hoje, né, com as pessoas que estão me assistindo, com as mulheres, né, e com todos, mulheres, homens e todos que dispõem desses instantes, né, para assistir. Jamais deixe de buscar aquilo que faz o olho brilhar e o coração bater mais forte. Existem dificuldades, essas dificuldades elas existem para todos, né? O que nos diferencia uns dos outros é a nossa resiliência e a nossa capacidade, né, de vencer esses obstáculos, né? E busquem por consciência, né? Busquem por autoconhecimento. Busquem por ajuda de pessoas qualificadas, né? Por profissionais que têm tantos profissionais. Busquem ajuda, né? Porque nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós precisamos uns dos outros, né? E quando a gente vai sozinho, a gente demora para chegar. Quando a gente vai acompanhado, é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? É fato. Então, esse é o convite, né? Busquem ajuda, né? Escolham bem as pessoas também, né? Escolham quem são as pessoas, estejam ao lado de pessoas que podem ser contribuição, né? Quem são as pessoas com as quais tu compartilha suas dificuldades, né? São pessoas que te incentivam ou te colocam para baixo, né? Quem são as amigas para quem tu conta as tuas maiores dificuldades, né? A gente tem que ser sábio, inclusive para isso.
pra estar com pessoas que só coloquem pra frente. Né? Verdade. E dividam o fardo com a gente muitas vezes também. Isso é necessário, né? Nos Saber as incentivem, pessoas né? certas, Que né? legal. Pra gente. Nos incentivem a crescer, porque eu acho que é isso, né? Estamos todos aqui querendo crescer e nos desenvolver, né? E estar perto de pessoas que querem crescer faz com que a gente também queira crescer, né? E aí é uma corrente. Gente feliz não incomoda. Verdade. Adorei essa afirmação. Sandra, mas conta pro pessoal qual é o teu arroba lá do Instagram. A Sandra posta Sim. bastante conteúdo Aham. legal também. Então vale a pena Sim. seguir. O meu arroba é Sandra Penning, P-E-N-N-I-N-G-G. Antes era advogada, agora eu deixei só com o meu nome. Me sigam, né? Me acompanhem. Ali também tem meu WhatsApp pessoal, tem o WhatsApp do escritório, se precisarem de alguma coisa. Né? Voz, tá? Tá falhando. Sandra, foi uma honra te ter aqui conosco. Muito legal a gente compartilhar toda a tua vivência aí, a tua vida, né, profissional, pessoal. E tenho certeza que tu trouxe conhecimento para nós e para todo mundo que está nos assistindo também. Fiquei muito grata por tu ter aceitado o nosso convite, porque hoje em dia a gente sabe que o nosso tempo é curto, às vezes para a gente conseguir conciliar tudo. A Elisa mesmo disse também, e eu também digo, às vezes a gente sai e deixa tudo pelos ares, né? E a gente sai daqui renovada a cada gravação, assim, e isso é muito bom, porque é para o nosso conhecimento também, né? A gente tem uma troca boa, a gente aprende muito, exato. E foi muito bom te ter aqui conosco, que a gente possa aí desfrutar de outras oportunidades juntas, né? E, enfim, né? Que tu siga aí, né, tua jornada com muito sucesso. Tenho certeza que já é sucesso, né? E siga sendo inspiração também para muitas mulheres. Muito Nossa, a obrigada. Larissa já falou tudo, né? Mas eu tava pensando assim, acho que era o Zagalo que falava, eu já sabia. Eu já sabia que ia ser muito bom o nosso papo. Foi muito bom te ter aqui. Sim. A gente ficou muito feliz em te receber e foi muito bom mesmo a troca. A gente aprende muito, né, Larissa? Eu aprendi Demais. muito conversando contigo, fiquei com vontade de a gente seguir conversando. Então, Mas quem sabe vamos sim, seguir. Eu vou fazer uma parte vou 2. Então, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, assim, de coração. Muito obrigada mesmo. Agradeço em meu nome e de todo mundo que tá lá do outro lado nos escutando também, da Larissa e da Larissa também, obviamente. Gratidão pelo convite, viu? Fico muito feliz e com certeza, né? A gente precisa ser estratégico também nos convites que a gente aceita. E eu me sinto lisonjeada, como eu já disse lá no início, lisonjeada por estar aqui agora com vocês, porque eu admiro vocês também. E nós somos a transformação que o mundo requer, que o mundo necessita, né? E a gente não pode se esconder mais disso. A gente tem que fazer pelo menos um pouquinho de diferença na vida dos Com do próximo, certeza. né, dos outros. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Então Gente, tá, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada até por mais. estarem conosco, né, em mais um episódio, né? E sigam aí. Beijo. Tchau, tchau.